Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Espero que todos estejam tendo uma terça-feira abençoada, né? Já almoçamos, estamos aí às 16h17, são 4 horas da tarde, está na hora do lanche, né? Mas antes nós vamos alimentar o nosso espírito com uma reflexão da palavra de Deus e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí no texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Eu quero ler a partir do verso de número 14, que diz assim: Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Amém? Vamos orar rapidamente? Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença nesse momento para dar graças pela Tua bondade e para pedir ao Senhor que venha falar conosco. Abra o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesse momento. Nós cremos que é o Senhor que falará conosco através do Teu Espírito Santo. Por isso damos graças em nome de Jesus. Amém. Amados, nesse tempo em que estamos vivendo, um tempo inusitado, né, na vida de todos nós, eu acredito que ninguém jamais imaginou que estaria passando por uma situação como essa, né, de isolamento social, impedimento de trabalho, de locomoção, né, não por uma imposição de uma ideologia comunista, como eu tenho ouvido muita gente falar, né. Eu vi um vídeo esses dias que me estarreceu, de uma mulher que acredita que a pandemia de coronavírus é um circo comunista para impedir as pessoas, para implantar o comunismo no Brasil, né? Aquela coisa da ideia, do projeto de implantação de um comunismo mundial, né? Eu acho isso meio fora do tom, digamos assim, né? Nós estamos vivendo um momento em que a humanidade está sendo assolada por um vírus que é novo, por isso ele é chamado de novo coronavírus, né? O SARS-CoV-2 é um vírus da família do coronavírus que provoca uma doença chamada Covid-19, que tem matado milhares de pessoas. Segundo as últimas informações da Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais de 100 mil pessoas morreram com esse vírus. Aqui no Brasil nós vamos para mais de 1.300 óbitos, né? Mais de 30 mil infectados, e esse número pode ser maior, porque o nosso país não está testando da forma que deveria. Muitas pessoas não estão sendo testadas, então nós não sabemos a real dimensão da infecção no nosso país, né? Temos que estar atentos, temos que estar alertas, temos que estar vigilantes. Precisamos nos estar informados sobre tudo o que está acontecendo. Não podemos nos alienar à informação. Tem um teólogo suíço do século XIX chamado Calbart, que ele tem uma frase muito interessante que diz assim, que o cristão ele deve ter numa mão a Bíblia e na outra mão um jornal, ou seja, ele deve ter o conhecimento de Deus, ele deve ter o conhecimento da sociedade em que vive, do que está acontecendo à sua volta, para ele não ser enganado, para ele não cair em falácias, para ele não cair na tal da teoria da conspiração, de que existe uma organização mundial que está coordenando, né, uma grande invasão nos países para derrubar governos e tal. Não é nada disso. Nós estamos sendo assolados por uma doença que está matando todos nós. E o texto que nós acabamos de ler é um texto escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica. Ele faz alguns alertas. Ele começa dizendo
é, que ele quer incentivar, animar, ele quer exortar os tessalonicenses, né? A palavra exortar, ela é muito mal compreendida, né? No nosso meio, o termo exortar significa chamar a atenção, dar uma bronca, puxão de orelha, né? Mas olha o significado real da palavra exortar. O significado é isso, olha, dar estímulo a alguém, animar ou induzir alguém a fazer ou pensar determinada coisa, persuadir, tá vendo? Não tem nada com chamar a atenção. Então eu posso dizer que Paulo ele está estimulando as pessoas a algumas práticas. Ele começa pedindo para advertir os ociosos, em outras traduções está insubmissos, são aquelas pessoas que agem com rebeldia, que não aceitam estarem submissos a uma liderança, né? Pessoas que querem fazer as coisas por conta própria e chama isso de liberdade. Nós todos estamos submissos a um governo, a uma liderança, a uma autoridade, desde que nascemos até o dia que vamos morrer. Estamos sujeitos às leis, né? Nós cristãos estamos sujeitos à palavra de Deus, a tudo aquilo que a palavra nos exorta, ou nos anima, ou nos estimula a fazermos, não é isso? Então diz que nós devemos advertir os ociosos ou os submissos, confortar os desanimados ou trazer ânimo, né, a quem está desanimado, a quem está entristecido, né? Também devemos auxiliar os fracos e sermos pacientes com todos. Devemos também ter o cuidado para não retribuir o mal com o mal, ou seja, eu sofro mal e aí eu vou lá e me vingo, ou eu vou lá e reajo ao mal que me foi feito. Você sabe quando é que o mal te vence? Quando você usa dos mesmos instrumentos da maldade para com aquele que fez o mal a você. Quando você retribui o mal sofrido na mesma proporção, na mesma medida, na mesma moeda, você foi convencido pelo mal de que a maldade é um instrumento que deve ser usado em seu favor. E aí você foi vencido pela maldade. Não pague o mal com o mal, é o que o apóstolo Paulo diz, né? Ele diz para que sejamos bondosos para com todos, né? Uns com os outros, nós, entre irmãos, e para com os outros, aqueles que não são cristãos. Eu devo agir com bondade para com todos, não porque os outros mereçam. Entenda isso é importante você entender. Você não deve ser bom com os outros porque os outros mereçam a sua bondade. Você deve ser bom com os outros porque você tem bondade. Porque há bondade em você. Porque há bondade no seu coração. E porque você tem bondade, então você é bom com os outros. Ah, mas ele não merece, não importa. Você tem bondade, você é bom, então seja quem você é. Se ele não merece, né, ele está recebendo algo imerecido, como nós, que recebemos algo imerecido de Deus, a salvação, mediante a graça, né, que nos foi dada. Então, como Jesus foi bom conosco, seja bom com o próximo, seja bom com seu irmão, não pague mal por mal, é o que Paulo nos pede para que façamos, né? Diz ainda para que nos alegremos sempre, para que oremos continuamente, então temos que estar em incessante oração, buscando o favor de Deus, buscando comunhão com Deus, buscando estar na presença de Deus. Devemos dar graças em todas as circunstâncias. Olha que interessante, ele diz que devemos fazer isso por quê? Porque essa é a vontade de Deus para com vocês, em Cristo Jesus, para conosco. Por que nós devemos dar graças em tudo? Porque em tudo há algo a ser aprendido. Há sempre uma lição a ser aprendida. Seja nas circunstâncias favoráveis ou nas circunstâncias negativas, sempre temos algo a aprender da parte do Senhor. E se nós estivermos atentos, alerta, prestando atenção, a gente vai descobrir a lição que está contida naquele fato, naquela circunstância, e vamos aprender. Nesse momento estamos vivendo em isolamento social, não estamos podendo sair na rua, não estamos podendo ir na igreja, e aí muitos de nós temos sentido falta de estar na igreja, na companhia dos irmãos. Então a gente começa a perceber o quanto é importante, quanto tempo a gente tinha e desperdiçou com outras coisas ao invés de estar no culto, né? Como eu gostaria de estar com vocês agora,
abraçando vocês, compartilhando com vocês. Todo final de culto a gente dá aquele abraço, é tão bom, é tão gostoso, né? O abraço é tão confortante, é tão acolhedor, e nesse momento nós não estamos podendo fazer. Então nesse momento a gente aprende a valorizar aquelas coisas que pareciam tão corriqueiras, mas que agora são tão importantes. Tá vendo? Sempre tem algo para aprender, e a gente deve dar graças a Deus por poder aprender essas coisas, ou reaprender aquilo que já sabíamos, né? E que por circunstâncias acabamos esquecendo. Ainda ele vai falar conosco da seguinte forma: não apaguem o espírito. Não apague o Espírito de Deus que está em você. Não deixa que ele se apague. E não só dele, o seu também. Não deixe de ser espiritual. Não se apegue às coisas materiais palpáveis. Não seja materialista. Não deixe que o material lhe tome, né, o sentido, e você passe a viver por vista, não por fé, ou dando valor àquilo que é material, esquecendo, né, que o espiritual é aquilo que somos. Somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal, não é isso? Então aprendam isso, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Eu gosto muito dessa frase, a gente costuma ouvir assim, né? Aprendam de tudo e retenham o que é bom. Isso é muito importante. Mais uma vez eu quero fazer menção à frase de Calbart. A informação ela é fundamental. Eu devo aprender de tudo, eu devo reter tudo, eu devo conhecer tudo, eu devo estar bem informado. E isso não significa que eu tenho que pegar todas essas informações e botá-las no mesmo arquivo. Não. Aquilo que é bom eu separo e boto em prática. Aquilo que não é bom, eu tenho conhecimento de que não é bom, eu deixo de lado. Eu sei, eu tenho informação, mas eu não vou deixar que esse conhecimento me induza ao erro. Pelo contrário, eu tendo conhecimento de que isso não é bom, eu posso instruir, exortar, ensinar, animar alguém a abandonar o erro e seguir pelo caminho bom. O cristão tem que ser uma pessoa muito bem informada. A gente precisa ter conhecimento do que está acontecendo à nossa volta. Afinal de contas, nós somos luz do mundo. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então a luz ela ilumina, a luz ela esclarece, a luz ela traz a evidência aquilo que está obscuro, aquilo que não está bem compreendido, aquilo que não está bem entendido. Então você que é luz precisa iluminar as pessoas, precisa ter a informação correta, precisa ter o conhecimento não só das escrituras. Esse é fundamental, palavra de Deus para nós. Esse é fundamental. Agora, é necessário também que eu tenha conhecimento do mundo em que eu vivo, do que está acontecendo à minha volta, do que está acontecendo no meu país, do que está acontecendo na minha comunidade, para poder ajudar aqueles que precisam da minha ajuda, que precisam do meu auxílio, que precisam da luz que está em mim para iluminar aquilo que está obscuro nele. Amém? Então, permaneçam firmes, permaneçam fiéis no Senhor, animem-se uns aos outros e vamos compartilhar a palavra de Deus aqui no nosso grupo, né? Traga uma mensagem, grava um vídeo, grava um áudio, traz uma mensagem, cante uma canção, né? Dá um testemunho. Temos que estar nos animando uns aos outros para permanecermos unidos e firmes na presença do Senhor, porque esse momento de pandemia, isso vai passar. Isso vai passar. E nós precisamos estar fortalecidos e firmes, como o povo que foi para a Babilônia e ficou 70 anos cativo lá. Eles montaram umas sinagogas para estudo, para manter a sua religião e a sua cultura, e quando voltaram para Jerusalém, eles não haviam desaprendido nada. Pelo contrário, eles estavam firmes na sua cultura, na sua fé, na sua religião, no Deus em que eles serviam, porque eles nunca abriram mão daquilo que Deus deu a eles. Apesar de terem sido levados cativos, ficarem distantes da sua terra durante 70 anos, não deixaram de ser israelitas, não deixaram de ser judeus. Nós estamos cativos em nossas casas, não deixaremos de ser cristãos, porque permaneceremos juntos, independente das circunstâncias. Amém? Que Deus abençoe você nessa tarde de terça-feira
e mais tarde nós vamos estar orando ainda, né? Depois das 10 horas, por volta de 10, 10 e meia, eu quero estar orando com você, né? Então reserve um tempo aí antes de você dormir, vamos lá estar juntos no grupo orando, quero ouvir sua oração e eu quero estar orando com você também, ok? Deus te abençoe, tenha um final de tarde e uma boa noite de terça-feira, na graça e na paz do Senhor Jesus.